noite, tudo bem com você? Tô aqui para mais um vídeo sobre despertar da consciência, astrologia, alguma reflexão que eu queira fazer. E dessa vez eu queria falar um pouquinho sobre o medo, né? Sobre esse processo que a gente tem no nosso inconsciente. E na verdade existem dois tipos de medo, né? Existe aquele medo real, digamos assim, que aciona o nosso sistema límbico, né? Que fala do nosso processo de sobrevivência. Então lá atrás, né, quando os nossos ancestrais moravam ainda nas cavernas, o medo era importante para eles, porque assim eles se protegiam, né? Se a gente não tivesse medo, eles iam sair à noite, eles iam ser comidos, eles iam, enfim, passar por N situações de perigo que se não houvesse aquele medo, a gente não estaria aqui nem hoje, né? Porque ele não ia acabar sendo prudente, né? E ia se proteger, buscar a proteção de alguma forma. Então esse medo, ele é positivo, ele nos protegia quando a gente precisava dele, né? E é importante perceber que existe esse medo ainda hoje no nosso cérebro, que está muito relacionado ao medo do barulho, ao medo de cair. Esses medos são medos de sobrevivência, né? Então, quando a gente ouve um barulho, é automático que a gente se proteja. E quando a gente está num lugar perigoso, para uma queda ali, quando a gente chega na beira de um precipício, a gente tem esse instinto de dar um passo para trás para se proteger, para não cair, né? Então, é o instinto de sobrevivência atuando ali. Porém, existe um outro medo, né, que está muito relacionado a todo esse processo, mas que hoje em dia já não se encaixa mais. E a gente continua vivendo nele, a gente continua acionando esse medo e sofrendo com ele, né? Então eu vejo o medo aí negativo, o medo que faz a gente ficar preso, o medo que está muito relacionado a um processo de antecipação negativo, né? Então é quando a gente sente que algo ruim vai acontecer se eu tomar tal ação. Então o medo como uma antecipação negativa. E aí eu deixo de fazer algo porque na minha cabeça, se eu tomar essa iniciativa, algo ruim vai me acontecer. É um medo derivado desse processo todo que a gente passou, né? Mas ele está muito relacionado à proteção, né? E essa proteção, ela é real, porque na verdade a gente não está mais em perigo. Tive que mudar meu cenário aqui por causa do sol, que estava ficando escuro. Mas só continuando, então, esse medo como processo de proteção que a gente tem, em que nada na verdade vai acontecer se a gente mudar de país, se a gente falar com aquela pessoa que a gente gostaria. A gente não entende que esses processos, na verdade, eles estão relacionados a esse medo do cérebro límbico, de instinto de proteção de sobrevivência, e a gente deixa de fazer coisas cotidianas que vão trazer uma melhoria pra gente por medo de errar, medo de não dar certo, medo do fracasso, N medos ali que não fazem, né, sentido real no nosso instinto de sobrevivência mesmo, né? Então, só uma reflexão mesmo, porque eu tive um sonho, né, que foi muito forte para mim e foi muito engraçado a simbologia que ele se apresentou, porque na verdade eu estava assistindo um desenho, né, o desenho da Turma da Mônica, e eu vi o desenho mesmo, né, o desenhinho ali, os personagens, e nesse desenho, né, eles estavam ali num lugar e de repente eles começavam a correr para um lado, né, digamos para o lado direito ali da cena, correndo de um bicho, de um monstro, enfim, né? E aí eles corriam e na verdade me vinha nessa percepção que esse monstro que estava correndo atrás deles, na verdade estava querendo avisá-los que o caminho era para o outro lado. Então olha só que incrível esse insight, a gente perceber que aquilo que está correndo atrás da gente, que a gente está com medo, na verdade, que o nosso medo ele só está tentando nos avisar que o caminho é realmente o oposto, é do outro lado. A gente tem que ir em direção ao nosso medo, porque ele tem algo para nos mostrar, ele tem algo para nos ensinar. E quando a gente aprende, quando a gente entende o que ele quer nos dizer, a gente consegue ir além, a gente consegue saltar, é o salto quântico que a gente dá realmente. Então, é só um convite que eu quero trazer para você, de você ir além do seu medo, de você ir em direção ao seu medo. Então, se existe medo, é para lá que você tem que ir.
Essa é a mensagem que eu quero passar para você, porque realmente o medo, ele tá querendo te trazer uma mensagem, ele tá querendo te mostrar algo que você precisa naquele momento da sua vida. E quando a gente encara o medo, parece que ele perde a força, e a gente vê que na verdade ele nem era tão grande assim, ele nem era tão forte assim, e que a gente dava conta e que existia algo muito melhor, como se fosse um arco-íris mesmo, atrás do nosso medo, depois do nosso medo. Então começa a perceber, reflete bem o que o seu medo está querendo te mostrar, o que seu medo está querendo te ensinar na verdade. E fica essa reflexão aqui para você perceber e para você tomar um pequeno passo em direção ao seu medo. Assim que você vir esse vídeo, pode ser que isso traga uma outra abordagem, uma outra abertura para você e que esse processo se desenrole. Só de você ter essa percepção que no fundo, para onde existe medo, é onde a gente tem que ir. Tá bom? Então fica esse recado, que isso sirva de inspiração para você e que possa te trazer algum insight, alguma abertura, algum processo aí que desencadeie um pouco de coragem, que eu gosto de falar sempre, que é agir com o coração, que você consiga agir de acordo com o seu coração e enfrentar esse medo, que na verdade é irreal e nada de ruim pode acontecer. Eu vou até deixar aqui embaixo, inclusive, um exercício que eu passei de escolhas, né, que está muito relacionado a essa questão do medo também. Então, quando você faz esse exercício em relação ao medo, o que de pior poderia acontecer, né? Se eu fizesse isso, se eu enfrentasse esse medo, também pode ser bastante útil e pode estar atrelado a todo esse processo, né, de escolha, né? Ela pode estar muito relacionada também ao medo que a gente tem e não consegue decidir, não consegue escolher e não consegue agir. Então, eu vou deixar aqui para você. E se você gostou desse vídeo, me deixa seu like aqui embaixo, segue meu canal, vou trazer cada vez mais conteúdo para você e compartilha com algum amigo que esteja passando por algum processo, que precise dessa reflexão de alguma forma. Um grande beijo, até mais, tchau, tchau!